Olá, turma, meus sebraquianos maravilhosos! E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo, ó, tá tudo belezinha, né? Super feliz em estar aqui contemplando mais um conteúdo para vocês. Hoje a gente vai estar falando de relações interpessoais. E aí eu queria ver com vocês quem é que sabe o que significa relação interpessoal. Que assunto é esse, né? Hoje a gente vai estar falando de um assunto mais tranquilo, um assunto mais rapidinho, mas que é um assunto importante para que vocês saibam que termos são esses, porque é importante a gente saber o significado dessa relação interpessoal. Então, acompanhem comigo, fiquem ligadinhos, façam suas anotações e vamos contemplar esse conteúdo mais um dia lindo e maravilhoso com vocês. E aí, qual a previsão dessa aula, desse conteúdo? Relacionamento interpessoal, a gente vai falar do cuidador e a pessoa cuidada, o cuidador e a equipe de saúde e o cuidador e a família. Isso é muito importante porque é a realidade de vocês, é o que vocês vão encarar, tá certo? E aí eu pergunto, você sabe o que é relação interpessoal? E aí, né, o que seria esse termo? Que termo é esse, relação interpessoal? E aí a gente fala de relações humanas, certo? Para saber lidar com pessoas, precisamos entender que existem as relações interpessoal, que é relação entre pessoas, e existe a relação intrapessoal. Intra é dentro, gente, ou seja, é a relação com você mesmo. Então, para que a gente possa ter uma relação boa com outra pessoa, vocês concordam comigo que primeiro eu preciso estar bem comigo mesmo? Primeiro eu preciso me conhecer bem para que eu possa ter uma relação boa com outras pessoas. Mas se eu vivo num conflito interno, se eu vivo cheia de problemas comigo mesmo, vocês acham que eu vou ter uma relação boa com outras pessoas? Então a importância do autocuidado, do autoconhecimento, para que a gente possa ter uma relação boa entre outras pessoas, tá certo? E principalmente a profissão de vocês exige muito disso. Que eu esteja bem comigo mesmo, que eu me cuide para que eu possa estar cuidando do outro. E aí, pontos que podem prejudicar o relacionamento interpessoal. Vamos lá, se a gente está falando de um relacionamento entre pessoas, é importante que a gente saiba fazer algumas coisas, saibam entender alguns pontos. E aí o não ouvir o outro, gente, vai prejudicar totalmente o relacionamento interpessoal. Então, se eu não compreendo o outro, se eu não sei ouvir o outro, como é que eu vou ter uma relação boa com essa outra pessoa? Concordam comigo? Interromper o outro quando fala, gente, a gente precisa saber ouvir. A gente precisa esperar um momento do outro para depois você se colocar, tá? Falar em tom agressivo. Quem sou eu, gente, para estar falando em tom agressivo? Isso só vai fazer mal a mim e as minhas relações, tá? Impor suas ideias sem se preocupar com a ideia do outro. Eu digo que é um segredinho que eu sempre utilizo, né? Então, assim, às vezes olha, eu estudei com a professora Priscila e é assim. Vamos supor que vocês estão tendo uma relação entre você e outro cuidador que vai tirar sua folga. Poxa, você fez dessa forma, eu aprendi na minha aula que tem que ser feito assim. Eu estou impondo a minha ideia àquela outra pessoa. Então, o que é que eu posso fazer? Fulaninho, vem cá. Eu estava observando, o que é que tu achas da gente fazer dessa forma? Será que não traria um bom resultado para o nosso paciente? Será que não seria melhor? O que é que tu achas? O que é que a gente pode estar melhorando aí? Ou seja, eu estou trazendo a minha ideia, né? Mas colocando ele junto, mesmo que a ideia não seja dele, mas faça ele participar. Isso vai soar de forma tão mais tranquila, ele vai receber aquela ideia que é sua de uma forma mais tranquila, ele vai aceitar melhor. Então, a forma com que você se relaciona com o outro, a forma com que você fala com o outro, diz muito do processo, se ele vai ser positivo ou não. Não compreender as outras pessoas,
não se colocar no lugar do outro, que é a famosa empatia, gente. A gente precisa ter empatia pelo outro. A gente precisa entender que o outro tem suas dificuldades, que o outro tem sua realidade de vida, que o outro tem seus motivos. Então, se coloca um pouquinho no lugar dele, né? Para a gente ver se realmente eu estou sendo coerente na minha fala, se eu estou sendo coerente no meu posicionamento. Isso é muito importante. Então, para que tenha um bom relacionamento interpessoal, é preciso a gente criar um laço, uma confiança, evitar conflitos, ter amor pelas pessoas, compaixão e, acima de tudo, gente, dialogar. Dialogar de forma tranquila é a melhor coisa. Então, para a gente ter um bom relacionamento, a gente precisa agir dessa maneira, ter esses pontos que eu trouxe aí de forma bem positiva, tá? A gente colocar em prática. Então, o cuidador e a pessoa cuidada, como é que seria esse relacionamento interpessoal? É importante a gente ganhar confiança, né? Até porque você é uma pessoa nova que está sendo inserida naquela família para cuidar dele. Então, você precisa adquirir e criar esse laço de confiança para que ele se sinta seguro e que ele possa partilhar das dificuldades dele, das angústias, da história de vida dele para você, para que você possa compreender o outro e agir de uma melhor forma. Então, se eu entendo a história de vida da outra pessoa, eu consigo trabalhar em cima dessa história de vida de uma melhor maneira, né? Ter paciência, ter calma, tranquilidade, nunca utilizar na fala de vocês, não, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não vou, eu posso, eu consigo, eu vou aprender, se eu não sei, eu vou aprender por você para fazer um bom trabalho, né? E eu vou conseguir, certo? Então, sejam positivos, não sejam pessimistas. A palavra tem poder. Então, se a gente começa a internalizar que eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, realmente não vai dar certo. Tratar de acordo com a idade, não tratar o idoso como se ele fosse uma criança, né? Ele tem uma história de vida, ele tem um processo de aprendizado, então valorize esse processo e não diminua ele, nem muito menos tire a autonomia dele como uma pessoa inválida, certo? Nunca discuta com a equipe ou alguém da família na frente do paciente, você vai gerar um conflito ali, vai quebrar a confiança, vai quebrar toda uma relação que você vem construindo para que dê tudo certo e promover bem-estar para esse paciente. Então, a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado com esse relacionamento. A gente precisa criar esse vínculo e criar esse ambiente favorável para o cuidar, né? E aí eu trago o cuidador e a equipe de saúde. Gente, cada equipe, cada membro da equipe vai ter uma tarefa, vai ter uma função, certo? Mas essas funções de formas individuais vai ter um momento que elas vão precisar estar unidas. E para que isso aconteça, tem que ter uma relação interpessoal muito boa. Então, eu vou precisar da comunicação efetiva, né, ter uma boa relação entre os membros da equipe, fazer o uso da comunicação de forma efetiva, gerar uma confiança entre esses membros, porque, querendo ou não, eu vou ter um bem comum. Todos nós da equipe, membros da equipe, queremos o bem-estar do paciente. Então, eu preciso fortalecer esse vínculo, eu preciso ter essa interação, eu preciso pensar num propósito em comum. Então, todos vão ter suas tarefas definidas, porém, todos vão ter um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? O bem-estar do paciente. Então, todos vão estar trabalhando para promover o bem-estar. Então, se eu gero um conflito com um psicólogo, com um nutricionista ou com um médico, eu vou estar quebrando essa corrente de promoção de bem-estar. Então, eu preciso estar equilibrado, eu preciso estar tendo uma empatia, né, com minha equipe de saúde. Eu preciso ter um bom relacionamento interpessoal. Então, como é importante vocês terem ciência
e compreensão, que a gente precisa saber o que é um relacionamento interpessoal e saber pôr em prática esse bom relacionamento, certo? E aí a gente vem, por último, aqui trazer o cuidador e a família, né? Importante que, mesmo que vocês não vá de encontro aos seus princípios e valores, os princípios daquela família, você precisa respeitar, né? Se aquela família é de outra religião, ou se você não concorda com a forma de viver daquela família, vocês não podem se meter nesse processo. Cada um tem seus princípios e valores. Eu tenho que respeitar, fazer meu trabalho, deixar bem claro quais são as minhas atribuições, certo? E quais são as atribuições da família, para que vocês não façam o papel de família, vocês são profissionais e não família. Eu vejo muito isso, o cuidador ficar como se fosse um membro da família, tem que saber distinguir. Eu não estou dizendo que vocês não vão criar esse vínculo maravilhoso, mas é entender que você está ali como profissional e que a família tem a função dela e que o cuidador tem a função dele e que precisa manter essa postura ética profissional, tá? Em discussões familiares, procurar o melhor para o paciente, então sempre visando no bem-estar do paciente, não se envolver com as fofocas. Às vezes o familiar traz uma situação para você, aí você acaba dando sua opinião, você acaba se metendo, se envolvendo. Não façam isso, sejam neutros. Olha, eu tô aqui enquanto profissional, eu prezo pela questão ética, eu não quero me envolver nisso, isso diz respeito à família, então eu não quero estar me envolvendo nesse contexto familiar, até porque eu tô aqui prestando um serviço, e esse serviço é trazer o bem-estar para o meu paciente. Então, saibam conversar, saibam ter essa relação e se posicionar com profissionalismo, que eu acabei de falar. Então, não se envolver nas questões familiares, né? Você está ali, seja parceiro, tenha essa parceria, mas saibam diferenciar, né? Não se envolvam com as questões familiares. Você está ali como profissional e não como família, que vocês vão estar se metendo nesse processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Então, não se envolver com questões familiares. E até mesmo, gente, voltando à questão da equipe, né, o cuidador e a equipe de saúde, às vezes tem mais de um cuidador e fica um leve trás de fofoca, de situações. Então evitem esse tipo de constrangimento, porque vocês vão acabar perdendo aquele vínculo inicial entre o cuidador e o paciente. Então eu vou estar gerando conflito na minha equipe familiar ou na minha equipe de saúde, e vou estar levando esse conflito para o meu paciente e para a família também. Então, é importante essa postura profissional, essa questão ética, tá? E eu vejo que isso é muito comum entre os profissionais de saúde, né? Esquecer um pouco dessa questão ética, desse posicionamento, desse profissionalismo. Então, sempre tenham cuidado, mantenham-se neutros, mantenham-se focados no trabalho de vocês, sempre visando o bem-estar do paciente e evitando essas conversas paralelas que geram fofocas e que geram um conflito e que geram desrespeito, certo? E que a questão ética é posta em risco, tá? Vocês podem perder um emprego por conta dessas questões. Então, é muito importante que vocês saibam lidar com isso, tá certo? Vamos lá. E aí, eu trago aqui pra gente finalizar, né? Relações interpessoais. Ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com seres lógicos. Não é uma regra. Se eu fiz isso com o meu paciente, eu vou fazer essa mesma coisa com o meu outro paciente. Não, cada paciente funciona de uma forma, cada paciente tem uma história de vida, cada paciente reage com emoções diferentes. Então, cada paciente tem uma história de vida diferente. E aí tem conflitos diferentes, tem lacunas que estão para serem resolvidas, né, que são diferentes também. Então, esse contexto, quando a gente fala da pessoa,
Cada um tem uma história de vida, cada uma vai reagir de uma forma. Somos seres emocionais e não seres lógicos. Então, por isso que é importante a questão da empatia, por isso que é importante a gente saber lidar com o outro, não é? E saber compreender essa questão. Né? Eu tenho que estar inserido num contexto familiar, porém, como um profissional. Eu não posso interferir na história de vida dele, modificar a história de vida dele, tendo em vista que ele construiu aquela história de vida que foi um processo. Quem sou eu para desmanchar? Claro que a gente vai estar sempre querendo o melhor e trazer bem-estar para o paciente, mas eu não posso simplesmente destruir uma história, uma construção que teve de vida, tá certo? Então fica aqui minha reflexão para vocês e minhas dicas. O nosso exercício, gente, vai ser da mesma forma, perguntas e alternativas para vocês responderem. E aí eu trago aqui uma questão para ser discutida. Você está trabalhando em uma casa como cuidador e presencia uma discussão familiar onde o paciente é agredido verbalmente. O que se pode fazer nesse tipo de situação? O que é que você faria, né, nessa situação? É uma resposta bem individual, é uma resposta bem subjetiva, e aí eu queria ver de vocês o que é que vocês fariam numa situação dessa. Claro que é uma resposta individual, mas que está dentro do contexto que a gente estudou, né? A gente tem que entender todo o processo de relação interpessoal que a gente viu, e aí eu quero que vocês respondam em cima desse estudo da gente. Qual é o próximo conteúdo? A gente vai estar falando um pouquinho dos idosos, né? E aí a gente vai estar trazendo um conteúdo diferente para vocês. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste. E acima de tudo, seja feliz. Acredite nos seus sonhos, lute pelos seus sonhos e concretize os seus sonhos. Vocês, acima de tudo, precisam estar felizes consigo mesmo para que vocês tenham uma boa relação com as outras pessoas. Se você não está feliz consigo mesmo, se você não tem uma relação intrapessoal, você não consegue ter essa relação interpessoal efetiva. Um beijo no coração de cada um de vocês, uma excelente semana e fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo online. Tchau, tchau! Até mais!